de Pero Meogo, que você leu, né? Aí isso aqui tá falando de um texto anterior a esse. Em cada uma há 6 versos. Por exemplo, a bela acordara formosa, se erguia, lavar seus cabelos, vai na fronte fria, radiante de amores radiante. Então aqui vocês têm 6 versos, porque cada verso equivale a uma linha. Então a bela acordara é um verso, formosa se erguia 2 versos, 3, 4, 5, 6 versos, ok? Então essa aqui é a categoria verso. Então verso é cada linha do poema. Estrofes. Todo poema pode ser organizado em estrofes. Estrofe é uma parte do poema constituída por um agrupamento de versos. É como se fosse o parágrafo, né? Na narrativa, a gente tem o quê? No texto narrativo, no texto em prosa, a gente tem parágrafos. E na poesia, né, a gente tem o quê? Estrofes no poema. Então, estrofe é uma parte do poema constituída por um agrupamento de versos. Na cantiga de Pero Meogo, há 6 estrofes, cada uma com 6 versos. Então, a gente tem aqui, ó, o número de estrofes e de versos em cada estrofe é variável. Existem poemas em um único verso e poemas com dezenas de estrofes e centenas de versos. Então, dependendo do número de versos, aí vocês vão classificar o soneto de vocês. Se ele tem um verso, ele é monóstico. Se ele tem 2 versos, ele é dístico. Se ele tem 3 versos, ele é um terceto. Se ele tem 4 versos, ele é um quarteto ou quadra. 3 versos, ele é quintilha. 6 versos, ele é sextilha. E aí vocês vão classificar e analisar o soneto que vocês escolheram de acordo com essa quantidade de quê? De versos, do número de versos. Métrica. Essa é a parte um pouco mais complicada para analisar um poema. Então, a métrica é a medida dos versos. Isto é, sílabas que a gente chama de sílabas poéticas. O que são sílabas poéticas? Só que apagando aqui para não atrapalhar. As sílabas poéticas são de cada verso. Para saber o número de sílabas poéticas de um verso é necessário fazer o quê? A escansão dele. O que é a escansão? É a divisão silábica. No passado, a poesia era principalmente cantada ou declamada, né? A divisão das palavras em sílabas poéticas leva em conta o modo como as palavras são pronunciadas. Sendo assim, diferente da divisão silábica gramatical, as vogais átonas normalmente se juntam em uma única sílaba. Então, a gente tem aqui o exemplo. A bela cor acordara. Então, a gente tem quantas sílabas aí? A bela acordara. Temos 7 sílabas. Formosa erguia. 7 sílabas. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certo? Então, a divisão gramatical ela é diferente da escansão que vocês viram aqui no exemplo. Compare a divisão gramatical com a divisão silábica poética dos mesmos versos. A bela acorda. Ela tem o quê? 5 sílabas. Certo? Essa é a divisão, a de cima é a silábica gramatical. Certo? A que a gente está vendo é o quê? A divisão gramática com a divisão silábica poética. Então, a silábica poética sempre tem em menor quantidade. Então, a bela acordara, quando eu falar bela, esses 2 As é como se eles se unissem. Por quê? Porque são vogais átonas. A acordar. Então, a gente tem menos 2 sílabas em relação à divisão gramatical. Formosa se erguia. A gente tem 5 sílabas. Então, é sempre menor por conta das vogais. Então, note que na divisão silábica poética do primeiro verso, a vogal A inicial de acorda é átona. Assim, ocorre uma fusão fonética entre as sílabas lá e a, que dessa forma equivale a uma única sílaba poética. No mesmo verso,
a contagem vai até a última sílaba tônica. Então, dependendo do número de sílabas poéticas, vocês vão classificar. Se tem uma sílaba poética, ele é o quê? Monossílabo. 2 sílabas, dissílabo. Trissílabo e 5 sílabas, redondilha menor ou pentassílabo. 6 sílabas, hexassílabo. 7 sílabas, redondilha maior ou heptassílabo. Certo? O outro é o ritmo. Como é que vocês vão analisar o ritmo? O ritmo, a música, né? A gente sabe que nos versos de um poema também apresenta um ritmo. O ritmo dos versos é constituído pela alternância de sílabas acentuadas e não acentuadas, isto é, pronunciadas com maior ou menor intensidade. A tonicidade nas sílabas poéticas nem sempre é a mesma que nas sílabas gramaticais. Observe as sílabas tônicas da primeira estrofe da cantiga de Pero Meogo, marcadas em negrito. A bela acorda, acordara. Então, beda. Formosa, formosa. Então, o ritmo, ele também é importante. Mas isso aí no soneto, vocês não vão precisar analisar esse ritmo. Então, vamos para a rima. Vocês vão observar a rima, que consiste na semelhança sonora entre palavras, quando ocorre entre o final dos versos. O mais comum, essa semelhança constitui rimas externas. Então, a gente tem o quê? É um importante recurso sonoro que a gente utiliza nos poemas. Essa semelhança constitui rimas externas quando ocorre no interior de versos e rimas internas. Vamos ver a primeira estrofe da Cantiga de Amor de João Garcia de Guilhard, reproduzida na seção Literatura. Quantos o amor faz padecer? Penas que tenho padecido. Querem morrer e não duvido, que alegremente queiram morrer. Porém, enquanto vos puder ver, vivendo assim eu quero estar e esperar, e esperar. Então, a gente tem o A. O primeiro verso, quantos amor faz padecer. Lá no terceiro verso, segundo, terceiro, no quarto verso, a gente tem que alegremente queiram morrer. A gente tem uma rima aqui. Padecer, morrer. Penas que tenho padecido. B. No B a gente tem padecido e duvido. São rimas, né? Porém, enquanto vos puder, a gente tem A, que rima com a primeiro verso, né? Padecer. Vivendo assim eu quero estar. C. Esperar. C também, que rima com estar. Embora seja um importante recurso, as rimas não são obrigatórias em poemas, principalmente na poesia moderna. Os versos de poemas que não apresentam rimas são chamados de versos brancos. Outros recursos que a gente vai estudar nas poesias, a gente tem o ritmo, a rima. Outros recursos podem contribuir para o enriquecimento da sonoridade. A aliteração, por exemplo, que é a repetição de um mesmo fonema consonantal ou de fonemas de sons aproximados. Acho que a chuva ajuda a gente a se ver. A assonância, repetição de um mesmo fonema vocálico, ou seja, de vogais. A gente se embala, se embora, se embola, certo? Espero que vocês tenham entendido. É só um videozinho curto para vocês entenderem como é que vocês vão fazer essa análise, certo? Tchauzinho.